Bom, fala Michel, boa noite, irmão. Bom, é isso aí, pessoal. Então vamos começar a nossa última live da série aí de 10, né? Com o tema Quando Deus te escolhe, você não tem escolha. E hoje a gente vai falar de um personagem muito especial na Bíblia, principalmente para mim, que tenho aprendido muito, né, com as cartas que se tornaram livros e estão na Bíblia aí para nos edificar com palavras de muita sabedoria, uma história muito desafiadora. Hoje nós vamos falar sobre Paulo. Paulo, originalmente Saulo. Saulo era um grande perseguidor da Igreja de Cristo, né? Era um grande perseguidor de Jesus e dos cristãos. Era um perseguidor impiedoso e as pessoas realmente tinham muito medo de Saulo. E Deus foi observando isso e Jesus foi observando, vendo até onde Saulo era capaz de ir. E para vocês terem uma ideia da tamanha crueldade, né, de Saulo, ele autorizou e testemunhou ao apedrejamento de Estevão, que era um grande homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem reto, né, que tinha a palavra e as leis e os mandamentos de Deus como seu guia. E Saulo foi capaz de autorizar o apedrejamento daquele homem. E após esse apedrejamento, a ira de Saulo parece que aumentou. Quando a Bíblia diz que naquele mesmo dia Saulo saiu uma perseguição insana à igreja. Ele foi até os sacerdotes, pediu carta de autorização para que ele pudesse ir até as igrejas e prender os cristãos. Em uma dessas viagens, Saulo estava indo com sua equipe, sua equipe de 2 homens a Damasco. E no caminho de Damasco, lá em Atos 9, versículo 4, ele diz que ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. Então, qual a primeira lição que nós tiramos disso? Ninguém é tão ruim, tão mau, tão perverso que Deus não possa usar. Ninguém é tão inútil, vamos dizer assim, no contexto social, que Deus não possa usar. E Deus gosta realmente de usar aqueles que ninguém espera que sejam usados. E foi assim com Saulo naquele dia, quando Jesus o visitou pessoalmente, e naquele momento Jesus o escolheu. E Saulo é um grande exemplo de alguém que não teve escolha. O poder de Deus, o poder de Jesus foi tão grande que ele caiu por terra e ficou cego. Ele reconheceu que realmente aquele era Jesus e o que ele estava fazendo era algo errado. E diz também que todos ouviam a voz de Jesus, né? Então não foi só Saulo que ouviu, mas as pessoas que estavam com ele também ouviram e ficaram admiradas. Porém, a conversão ali naquele momento foi só de Saulo. A Bíblia não fala nada sobre os outros 2 que estavam com ele. Então foi uma palavra direcionada. Ele realmente quis usar aquele que não tinha utilidade, E Deus sempre quer fazer isso conosco, Aquela pessoa que nós menos imaginamos que possa ser usada é a que Deus gosta de escolher para provar o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é cheio de graça e o quanto o seu poder é fora dos limites do padrão humano. E depois disso, Saulo se recolheu até uma casa, conforme Deus disse, E Ananias, que era um profeta de Deus, ele recebeu uma revelação através de uma visão, que ele teria que ir até uma casa e anunciar que aquele homem ele seria usado para a obra de Deus. E Ananias estava se preparando, um homem obediente, reto e coerente. Ele estava se preparando, se trocou, pegou sua malinha, sua carteirinha de pastor, botou a mão na porta, e quando ele fez isso, Deus revelou para ele quem era o homem. Deus falou que era Saulo. E nesse momento
Ananias murchou, né? Eu acredito que ele tenha voltado para dentro de casa e falou: não, senhor, não vou lá não. Esse cara aí que mata os cristãos, esse cara aí que persegue, eu vou fazer o que lá? E Deus reforçou para ele, para que ele fosse, que ele ia estar em segurança, que ele tinha uma missão naquele lugar. Então, qual a segunda lição que nós tiramos dessa história? Quando Deus fala, por mais absurdo que possa parecer, mas se é realmente a palavra de Deus, obedeça, porque isso tem um propósito. E aqui eu tenho um breve testemunho disso para deixar com vocês. Alguns irmãos já conhecem essa história. Eu saí da igreja com minha esposa, era por volta de 9h30 da noite, e a gente passou numa pizzaria, fomos ao balcão, pedimos uma pizza, e eu especifiquei claramente para o atendente quais eram os sabores. Eu pedi uma pizza meia-meia e falei: sabor X e sabor Y. E o atendente ainda confirmou para mim depois: não, é sabor X e sabor Y. Falei: certo. Olho para o meu lado direito, havia um rapaz numa calçada mexendo no lixo, pegando garrafas PET. E na hora que eu bati o olho naquele rapaz, Deus falou para mim: para o carro, entrega a sua pizza a ele, volta lá no balcão e pede outra pizza igual a que você pediu. E era tarde da noite, já se passava de mais de 10 horas, era um domingo, segunda-feira a gente acordaria cedo para ir trabalhar. E eu falei: pô, mas isso é coisa da minha cabeça, né? Se eu der a pizza para esse cara, eu vou voltar lá, vou esperar mais 40 minutos até outra pizza ficar pronta, eu vou chegar em casa tarde, a gente vai comer tarde, né? Tá frio, sabe? Bateu aquele lado humano, desobediente. E eu simplesmente falei: não, isso é coisa da minha cabeça, porque sempre que eu posso eu ajudo, porque só eu, meu pensamento egoísta. E eu fui para casa, não parei, não dei a pizza para aquele rapaz. Chegando em casa, a gente se aprontou para comer, pegamos os pratos, os talheres, e na hora que eu abri a pizza era do sabor errado, aquele que eu havia pedido. E nesse momento Deus falou para mim: tá vendo? Eu cuido tanto de você que eu ia fazer com que você comesse a pizza certa. E essa pizza ia alimentar aquele rapaz e a família dele que está esperando em casa. E naquele momento eu me senti muito mal, E Deus falou logo em seguida para mim: mas não se preocupe com a alimentação daquele rapaz, porque eu tenho outros servos. Eu não dependo só da sua ação, mas eu posso fazer com outras pessoas, através de outras pessoas. Então, realmente, quando Deus fala e nós ouvimos essa voz, nós precisamos fazer o que Ele nos pede, porque é um propósito individual, mas para um fim coletivo. Eu ia comer a pizza que eu tinha pedido, que eu realmente quis, e aquela pizza errada ela iria alimentar uma outra pessoa que estava com fome. E assim Ananias fez da mesma forma, né? Quando ele soube que era Saulo, ele falou: não vou lá não. Mas havia um propósito para aquela ida, e Deus deu segurança a ele. E por mais que as coisas pareçam absurdas, quando Deus fala ao teu coração, faça, porque é a vontade dele, não a nossa. E conta que depois que Ananias foi e as escamas saíram dos olhos de Paulo, ele voltou a enxergar. E a palavra diz lá em Atos 9:20 que Saulo ficou alguns dias com os seguidores em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas. E aqui tem uma outra lição nesse trecho, né? As pessoas quando são tocadas por Jesus, quando são tocadas por Deus, elas são convertidas, elas são tiradas do caminho errado. Não é para que elas entrem num resort de férias. Deus não resgata a sua vida para que você fique de férias embaixo de um coqueiro tomando água. Deus, quando resgata a sua vida, é para que você comece a agir imediatamente por outras vidas. E foi isso que Saulo fez. Quando ele teve condição de enxergar, quando ele teve condição de sair, ele imediatamente se colocou ao serviço de Deus e foi anunciar a palavra de Jesus às sinagogas. Então isso fica uma lição para nós. Às vezes a gente pensa: Jesus me salvou, Jesus me tirou do caminho errado e agora eu estou bem,
vou ficar aqui, faço só o meu, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Quando Jesus faz algo na sua vida, imediatamente você tem que começar a fazer algo na vida de alguém. Não você, mas Deus vai fazer algo na vida de alguém através de você. Mas a partir do momento que você sai do lugar e se dispõe a fazer. Então essa é a terceira lição desse trecho de Atos dos Apóstolos. E quando Saulo começou a fazer isso, as pessoas começaram a observar e falavam: pô, mas esse aí não era o cara que matava cristão, que perseguia, que fazia isso e aquilo? E aqui tem uma outra lição nisso, né? As pessoas sempre vão nos julgar pelo nosso passado. Elas sempre vão olhar aquilo que nós fizemos de errado, de mal, de ruim, mas elas só vão parar de olhar isso quando nós dermos resultados, quando os nossos resultados forem diferentes. Na palavra aqui em Atos diz que Saulo começou a pregar de forma poderosa. E eu acredito que quando essa palavra poderosa foi empregada, foi quando o momento em que as pessoas começaram a mudar o olhar que elas tinham sobre Saulo. E aquele passado de cristão perseguidor, de cristão assassino, começou a mudar para algumas pessoas. Mas a gente vai ver na palavra mais para frente que mesmo assim, mesmo algumas pessoas se convertendo e acreditando naquilo que Saulo estava fazendo, alguns judeus tentaram matar Saulo, né, e o expulsaram de Damasco e mandaram até Jerusalém. E lá ele ficou um tempo com os apóstolos, e lá também a fama dele era ruim, né? Ele não teve tempo de demonstrar os resultados da sua transformação. O julgamento das pessoas era naquele antigo Saulo que perseguia e matava. E quando ele foi enviado a Jerusalém para passar algum tempo com os apóstolos, ele também foi expulso daquele lugar e ameaçado de morte. Saulo ele fugiu para Tarso, uma cidade chamada Tarso. E lá Saulo ficou durante 13 anos. Né? Os apóstolos o enviaram para lá, disseram: fica aí até que a poeira abaixe, que nós vamos voltar para te buscar. Né? E esse nós vamos voltar durou 13 anos. E aqui fica uma outra lição também, né? Saulo ele ficou 13 anos até que Barnabé fosse lá buscá-lo a pedido do Espírito Santo, para que eles começassem a obra em Antioquia, na igreja de Antioquia. E quantos nós não teríamos desistido nesse período de 13 anos? Né? Quantos de nós não iríamos nos questionar: pô, mas por que Deus me resgatou, me tirou daquela vida e agora Ele me deixa aqui largado durante 13 anos? Mas Saulo foi um homem que perseverou. Ele sabia que havia uma promessa de Deus na vida dele. Então a quinta lição dessa história é: nós realmente aguentaríamos isso? Passar por esse período de deserto que Saulo passou até se transformar, né, primeiro num grande pastor em Antioquia, e depois começou as suas missões. Né, e Saulo, falando agora um pouco sobre o nome dele, muitas pessoas pensam que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, assim como ele fez com Pedro, né, mudou o nome de Simão para Pedro. Mas isso não é verdade. Saulo é um nome de origem. Saulo era um nome de origem hebraica. Né? Saulo era hebreu por nascimento, mas o pai dele tinha descendência romana, tinha cidadania romana. E para os romanos, Saulo significava Paulo. E Paulo era tão inteligente, né, no seu evangelismo, que nós podemos observar na Bíblia que ele começou a ser chamado por Paulo na sua primeira viagem missionária, que foi até Chipre. E o porquê disso? Qual o significado disso? O nome Paulo, que vinha da origem romana, naquela época os romanos eram quem dominavam o mundo. Então um nome proveniente da linhagem romana, ele tinha muito mais poder, ele tinha muito mais acesso. Então ser chamado como Paulo e não mais como Saulo abria portas para ele poder pregar, dava mais credibilidade para ele poder acessar as pessoas e levar a palavra de Deus. Então Paulo era uma pessoa inteligentíssima, que sabia usar dos recursos que ele tinha e dos dons do Espírito Santo para evangelizar. Então, se chamando Paulo de origem romana, ele tinha muitos acessos, ele tinha mais credibilidade, ele tinha respeito.
e sendo respeitado as pessoas os ouviam. Talvez fosse diferente se ele fosse uma terra estranha e ser apresentado como Saulo. Então fica aqui um bônus, né, uma curiosidade que talvez algumas pessoas não sabiam e sobre o nome dele. E daí é a história que nós já conhecemos, né? Paulo foi a pessoa que mais escreveu cartas que se tornaram livros na Bíblia. Ele escreveu 13 livros. O livro de Hebreus também, algumas pessoas atribuem a Paulo, outras não, mas pelas saudações que eram típicas das cartas de Paulo e pelo jeito de escrever, pelo jeito de conduzir as palavras, tudo indica que também tenha sido ele que tenha escrito, mas não é nada confirmado. Então as confirmações que nós temos teológicas é que foram 13 livros. Paulo ele percorreu 15 mil quilômetros de suas viagens missionárias levando a palavra de Deus e evangelizando pessoas, e foi morto. E foi morto por esse trabalho, por esse serviço. É isso aí, Lucas, né? 13 anos lá em Tarso, esperando para começar a sua obra, escreveu 13 livros. Algumas coincidências legais essa história. Então Paulo tem sido uma pessoa que eu tenho estudado bastante e que tem me inspirado muito. E deixo aqui também a sugestão para que vocês estudem sobre a vida dele, leiam os livros, as cartas que ele escreveram, que são muito preciosas no que diz respeito ao cristianismo, né, e quem são os cristãos. E hoje a gente encerra aqui a nossa série de mini lives aí. Espero que tenha agregado na vida de vocês. Hoje a gente se estendeu mais um pouquinho por ser a última e por falar de uma pessoa tão relevante na história bíblica como foi Saulo ou Paulo. Usem como vocês quiserem. Mas acredito que tenha sido bom, foi muito bom para mim fazer esse estudo, foi muito bom para mim ter esse contato com vocês. Espero que Deus me permita fazer isso mais vezes e trazer esses ensinamentos aí, que também são aprendizados para mim, e compartilhar isso com vocês. Tá? Então hoje eu estou devendo lá no YouTube, eu não coloquei todos os vídeos ainda, vou colocar todos hoje à noite agora. Tá? Deve estar faltando uns 4, mais o de hoje. Então quem não me segue lá no YouTube também segue lá, é o mesmo nome aqui do Instagram, Desistir Não É Uma Opção. Tem um canal lá, tem toda essa série de vídeos. Tem mais outros vídeos de outros conteúdos sobre inteligência emocional que eu já coloquei, vou continuar colocando. E sigam lá. Tá? E essa mensagem vai ficar gravada aqui também 24 horas. Caso vocês queiram compartilhar com seus amigos e que essa mensagem chegue a pessoas que vocês acreditam que devam ouvir, fiquem à vontade para compartilhar também. Então agradeço imensamente aí a participação de vocês, o tempo que nós passamos juntos. Tem pessoas aqui que acompanharam todos os dias, gratidão, algumas não, mas também sou muito grato por vocês terem vindo. E que Deus abençoe a vida de vocês, que seja uma semana abençoada, uma noite abençoada. E daqui a pouquinho a gente está ao vivo de novo, eu e o Rafa, às 8 da noite, vamos fazer uma live aí dupla, falando sobre fé, com alguns testemunhos. Ele vai trazer alguns testemunhos, eu também, e eu gostaria que vocês estivessem lá para interagir com a gente, falar testemunhos de fé de vocês, histórias de fé de vocês, né, o que Deus tem feito na vida de vocês vai ser uma bênção também. Daqui a pouquinho eu estou junto com meu irmão aí, meu grande amigo Rafa Ivantes, tá? Então conto com a presença de vocês mais uma vez, um grande abraço, um beijo, Deus abençoe a vida de cada um grandemente, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite, nos vemos em breve, até mais.